Isaías 40, verso 28 em diante. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 28 em diante. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos eles caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Verso 32. Não, só até aí. Isso, só até aí. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Nos dá graça, nos inspira, nos instrui, que não seja, Senhor, mais uma pregação. Nós não precisamos de mais uma palestra, nem ouvir homens. O que nós precisamos é te ouvir, porque a tua voz é a tua palavra, são as instruções que tu tens, que promove as mudanças necessárias, urgentes, que tanto precisamos. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém, e aplaudam o Senhor bem forte. Eu queria falar sobre o tema: como renovar as nossas forças. Nós temos percebido que nós estamos tendo uma geração de cristãos que estão tentando servir a Deus de forma tímida, frágil, superficial. E quando alguém tenta ser cristão de forma superficial, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, porque as pressões do mundo, do inimigo, do nosso adversário, as pressões da vida, elas vão tirar de nós toda a nossa superficialidade espiritual. Uma vida cristã frágil não aguenta a pancada. Um cristão, por exemplo, que só se alimenta de Deus no culto, ele não vai suportar os ataques do inimigo inerentes a qualquer guerra. Nós estamos em batalhas, diz a Bíblia. Nós temos um adversário inimigo poderoso, e eu não posso querer enfrentá-lo com uma vida cristã superficial, que não ora, que não lê a Bíblia, que falta na igreja para assistir Remy Paysandu. Uma vida cristã que não se envolve, apenas vem, escuta, não se deixa usar, não é canal de Deus para ninguém, se alimenta e se torna um obeso espiritual. Ele fica inchado de tanto ouvir e não consegue vazar o que Deus dá a ele.
e a sua saúde espiritual é muito frágil. Aí vem uma adversidade, uma provação, uma luta que todos nós passamos, ele não tem consistência, ele não tem solidez, ele não tem força para enfrentar. Porque a vida cristã é uma batalha, e em qualquer batalha nós nos cansamos. E esse é um texto que fala de uma renovação de forças. E Deus se utiliza, o profeta se utiliza da águia para mostrar como nós devemos nos relacionar com as coisas de Deus, com Deus, e enfrentar os ventos contrários da vida. E o texto começa no verso 28, dizendo assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, nem se cansa e nem se fatiga. O profeta quer dizer com isso que só existe uma possibilidade de você ser um cristão forte: é saber e se envolver com aquele que não se cansa. O Deus que nós servimos tem força suficiente para nutrir você, para me nutrir essa igreja, para que sejamos uma igreja forte e poderosa em Deus. Mas se nós não tivermos essa consciência de que a nossa força está nele, e se não, ao sabermos disso, por isso que o texto diz: tu não sabes não, cara, que existe a força de Deus à tua disposição, e você deve levar isso a sério e buscar nele o que você precisa. E essa vitalidade, ela é urgente para todos nós, porque estamos em batalha, é preciso uma renovação de forças. Mas para Deus renovar as nossas forças, ele se utiliza de duas formas, e é sobre essas duas maneiras de Deus renovar as nossas forças que eu quero discorrer esse tema nessa noite. A primeira, diga comigo, é quando o Senhor vem a nós. Todo cristão precisa, escute isso, está atento todo dia para esse tipo de manifestação de Deus. Muitas das vezes eu e você vamos experimentar esse nível de intervenção, que é quando Deus vem ao nosso encontro. O apóstolo Paulo teve essa experiência que ele conta na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, que diz assim: na minha primeira defesa, disse Paulo, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O que é aqui? Paulo está morrendo pela igreja. Quando você lê a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, ele está preso, num calabouço frio, e ali ele sabia que não sairia mais, não teria mais a liberdade física, ele já tinha consciência que iria ser morto. Aí ele diz: olha, na hora que eu tentei me defender, ninguém saiu a meu favor, todos me abandonaram. Ele ficou só. Imagina o nível de estresse, de exaustão de um apóstolo que está morrendo pela igreja, está sendo abandonado no pior momento da vida dele pela sua igreja, pelos seus irmãos. O verso 17 diz assim: Timóteo, mas, diga mais,
o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Diga amém, e aplauda Jesus bem forte. Paulo recebe essa intervenção de Deus. Essa experiência você precisa ter, senão você não vai longe. Você daqui a um ano vai estar desviado, vai estar afastado. Se não tiver essa experiência, quando Deus vem a nós, uma visitação de Deus, ela pode se apresentar para nós de várias maneiras. A mais top é quando você recebe, em um momento a sós com Deus, a visitação do Espírito Santo. É quando a presença dele vem. É quando a gente sente uma emoção, um mover, uma presença extraordinária, algo que vem de Deus para nós. Quando isso acontece, você se renova. Paulo aqui se renovou e diz: olha, eu cumpri a missão, eu preguei a palavra, e Deus me livrou. De quê? Esse fui libertado da boca do leão, que é isso? Ele estava sendo tragado por uma amargura, sua alma estava sendo envenenada pela sua decepção de ter sido deixado sozinho no calabouço, ninguém estava com ele, e ele se reveste de força, e Deus o livra dessa amargura e dessa frustração que ele estava sentindo. Você já deve ter passado por essa experiência de sentir a sua alma pesada, suas forças se esvaírem. Talvez você veio hoje aqui com o coração pesado, a sua alma está doente, você não está bem, não passou o dia bem. Graças a Deus que você chegou até aqui, que Deus vai te visitar, e você vai sair daqui renovado para a glória de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Em Atos 23:11, é uma experiência parecida. Diz assim, Atos 23:11: na noite seguinte, Paulo tinha sido julgado, estava preso, no calabouço. O texto diz que o Senhor, eu acho isso um espetáculo, você tem que ter essa experiência. O Senhor pondo-se ao lado dele. Paulo ele apanhou, ele queria matá-lo. Depois desse episódio, ele teve que ser levado para outro lugar. A iminência dele morrer, ser assassinado, era enorme. Ele estava no nível de preocupação intensa, como alguns aqui, você pode estar hoje assim. E diz o texto que o Senhor se colocou do lado dele e disse: Paulo, coragem. Esse mesmo Senhor está aqui hoje, está dizendo para algumas pessoas aqui que estão sem forças, você já não sabe mais o que fazer, foi difícil chegar até aqui, está sendo difícil conviver com essa fragilidade, você está percebendo que a tua vida está sendo envolvida, mas Deus te diz nessa noite: meu filho, minha filha, coragem, porque eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Você precisa ter essa experiência.
de ser visitado por Ele. O pior momento que eu já passei nessa igreja foi quando veio a pandemia. Eu já contei essa história aqui. Eu não consegui dormir quando eu saí daqui numa noite. Eu fiz uma live para esse templo vazio. Foi uma sensação horrorosa. Parece que tudo aquilo que eu tinha, com a graça de Deus, construído, tinha se acabado. Não era essa a igreja menor, de 2.000 lugares? Eu tenho essa foto até hoje. Saí daqui arrasado. Os sonhos se esvaíram. O projeto acabou. Eu fui para casa, tentei dormir. Não conseguia. Me levantei, fui na cozinha, tomei água, com a alma muito angustiada, sem força. Aí eu voltei para a cama. Quando eu estava pegando no sono, eu ouvi uma voz, e Deus me disse: quebra e avança. Eu achei estranho, não entendi no início, mas a voz de novo falou comigo. Eu me levantei, um pouco assustado, fui à minha sala, me ajoelhei, fui orar. Eu disse: Senhor, eu não sei se essa voz veio do Senhor, mas não estou entendendo. Como é que eu vou quebrar a igreja velha e ampliar e avançar na construção da nova igreja, se eu não tenho culto, não tenho o povo mais comigo e não tenho dinheiro? E eu sei o que Paulo sentiu, mas o Senhor se colocou do meu lado e disse assim: você confia no culto, no povo, no dinheiro, ou confia em mim? Eu disse: no Senhor eu confio. Então quebra e avança. E não faltou nada. Deus supriu todas as nossas necessidades. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. É assim que Deus renova as nossas forças. Por isso, fique atento, porque assim como Ele visitou a Paulo, me visitou, vai visitar você também. A segunda maneira de Deus renovar as nossas forças é quando vamos até Ele. 1 Samuel 30, até gravei um vídeo sobre esse episódio. No verso 6, Davi está profundamente amargurado, angustiado. Ele chega de uma missão e olha para sua cidade Ziglag, e ela está completamente em ruínas, destruída. Os amalequitas, na ausência de Davi e o seu exército, destruíram a cidade e levaram presos as crianças, as mulheres, as famílias. E ele chega com o seu exército, e tinha ainda algumas pessoas lá que explicaram o que tinha acontecido, e diz o texto que eles choram amargamente, como você tem chorado. Só Deus sabe, e você sabe o quanto você tem chorado. Alguns aqui choram lágrimas pesadas e difíceis, outros nem conseguem chorar, mas você sabe que você tem chorado por dentro.
Outros estão tão difíceis a situação que ele nem tem mais força para chorar, não está aguentando mais. E Davi chora amargamente, e de repente o povo que não foi cativo, levado pelos amalequitas, começaram a organizar um apedrejamento de Davi, queriam matar Davi. Que dia difícil esse homem passou. Além de ver sua família ser levada, a família do seu exército levada, as crianças, as mulheres, ainda queriam tirar sua própria vida. Que dia difícil. O que é que ele fez? Diz o verso 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, diga porém, mas diga mais forte, porém. Esse porém é que define para onde vai a sua vida no dia difícil. Esse porém, quando chega essa hora de olhar a desgraça do momento, tem levado gente a tirar sua própria vida, não suporta, tem levado pessoas a cometerem absurdos, porque as forças foram tão sugadas, ele se sente tão enfraquecido, que não sabe mais o que fazer. E quando alguém não sabe mais o que fazer, a possibilidade de fazer bobagem, besteira é enorme. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É assim que você deve aprender, no seu tempo difícil, na sua hora difícil, no seu dia difícil, no seu mês difícil, no seu ano difícil. É assim que você tem que buscar renovar as suas forças. Davi sai daquele ambiente tumultuoso e vai à presença de Deus e se reanima com aquele que não se cansa, e renova as suas forças, e retoma novamente o controle e a liderança da sua vida. Tem pessoas aqui que estão tão desesperadas, está doendo tanto que você está abrindo mão até de liderar a sua própria vida. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu tenho a força que você precisa, eu tenho o vigor que você perdeu, eu tenho a vitalidade que se esvaiu, eu tenho tudo que você precisa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se você crê nisso, dê um brado de glória e aplaude o Senhor. Aí Davi, no verso 7, olha o que ele faz. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traz para mim aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Verso 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu o Senhor: vai, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E exatamente isso que acontece. Davi não tira a sua vida, Davi não chuta o balde da fé, Davi não reclama e não murmura contra Deus, ele vai à presença de Deus, se reanima, se fortalece, recebe instrução, pede ao sacerdote a roupa sacerdotal, e ele busca a Deus pedindo instrução. Querido,
no dia mau, no dia sem forças, no dia difícil, Deus tem a instrução para a tua vitória. Deus tem a instrução para você sair dessa. Deus tem um caminho certo para você vencer essa batalha. Para encerrar, por que o profeta usa a figura da águia? Põe o texto mais uma vez, por gentileza. O que esperam no Senhor, mais na frente, o 30. Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que o profeta usa a figura da águia? Eu anotei algumas coisas sobre a águia que eu queria que você prestasse atenção. A águia é a ave maior, que tem a maior longevidade. Ela chega a viver até 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela é obrigada a tomar uma decisão dificílima. Nessa idade, ela está com as unhas compridas, flexíveis, frágeis. Aos 40 anos não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. As asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas, já não permitem mais voos longos. Então a águia tem só duas alternativas: morrer, entregar os pontos, aceitar o seu fim, ou enfrentar um doloroso processo de renovação que dura perto de 150 dias. Que processo de renovação é esse? Esse processo de renovação da águia consiste em voar para o alto de uma montanha, se recolher ao ninho, próximo à costa dessa montanha, de onde ela não precise sair. Quando ela encontra esse lugar, a águia começa a bater o seu bico na pedra, até conseguir arrancá-lo, e espera pacientemente nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar com o bico as suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas, e só depois de 5 meses sai para o seu voo de renovação. E a partir dessa renovação, ela pode viver mais 30 anos. Será que temos a coragem dessa águia e promover esse processo de renovação, mesmo que seja doloroso? Às vezes, para que se alcance voos de vitórias, devemos nos desprender de pessoas, costumes, práticas, ambientes que nos causam dor e não servem mais. Somente livres do peso da pena do pecado, podemos aproveitar o resultado valioso de uma renovação que traz vitória. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Para renovar suas forças, você vai ter que tomar essa decisão: ou entregar os pontos, ou passar por esse processo de remover coisas que estão impedindo de você viver a vida de Deus. Cada um sabe da sua vida. Vai ser doloroso você abrir mão de uma pessoa, vai ser doloroso abrir mão de um costume, de um mau hábito, vai ser doloroso abrir mão de um pecado crônico, mas se você aceitar o processo da sua renovação, você vai ter mais 30, 40, 50 anos de vitórias, vivendo na força do poder de Deus na sua vida. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte.